Mais de 100 estados membros da ONU apoiam a adesão da Palestina à instituição. Ministro do Gabinete de Guerra de Israel pede eleições para setembro devido a fortes críticas internacionais a Benjamin Netanyahu. Depois da vinheta, vamos discorrer essas informações e dar aquela especulada, como é de costume, sem mais delongas. Bem-vindo, este é o Geopolimon, no Geopolítica Monocromática, e eu sou o Jonathan, e nesse canal e nesse vídeo a gente vai falar a respeito das principais situações nevrálgicas envolvendo nações e também as principais eleições presidenciais no mundo. Lembrando que esse ano a gente tem as eleições americanas e algumas notícias a gente já começou a discorrer aqui neste canal. Então, se você já gostou aí da ideia do canal e também das notícias que eu vou trazer nesse vídeo, deixa um like aqui nesse vídeo e também considere se inscrever-se aqui no Geopolimono. Agora chega de mais delongas e vamos logo discorrer essas informações aí envolvendo Palestina e a ONU e também questões lá com o Benjamin Netanyahu, que parece que a oposição dele está mexendo os pauzinhos para que as eleições sejam antecipadas numa esperança, vamos dizer assim, de que ele saia do cargo e os seus opositores assumam, né? Vamos começar por essa primeira notícia, que é essa que fala aí do ministro do Gabinete de Guerra, que pede aí a realização de eleições em setembro já, né? Vamos discorrer aqui um pouquinho da matéria. O ministro do Gabinete de Guerra israelita Benny Gantz pediu hoje pela primeira vez desde 7 de outubro a realização de eleições antecipadas em setembro, alegando falta de confiança internacional e apoio popular ao atual governo de Benjamin Netanyahu. Falas aí para o ministro aí do Gabinete de Guerra, Benny Gantz. Temos de chegar a um acordo sobre uma data para as eleições em setembro, aproximadamente um ano após o início da guerra de Israel contra o movimento islamita palestiniano Hamas na faixa de Gaza, declarou Gantz numa conferência de imprensa transmitida pela televisão. Mais uma aspas aí para o ministro. Essa data permitir-nos a continuar ao esforço militar e ao mesmo tempo mostrar aos cidadãos de Israel que em breve merecemos a renovação de sua confiança, acrescentou. Bom, o Benny Gantz, esse ministro, ele não é nem um pouquinho aí muito aí alinhado com o Benjamin Netanyahu. Na verdade, no fundo, ele é uma oposição aí, até mesmo pelos olhos internacionais aí ao Benjamin Netanyahu. Então ele tá levantando essa bola e meio que dando voz aí para esses protestos, para esse pessoal que está protestando em relação ao Benjamin Netanyahu. Lembrando aí que esse incidente que aconteceu aí com um veículo, né, de uma organização de ajuda humanitária lá que foi atingido na faixa de Gaza por um míssil de Israel, isso também está contribuindo aí para que esse sentimento aí de negação do ministro, de culpar o ministro, de querer tirar o ministro aí do poder, e dessa pressão internacional aí negativa em cima de Benjamin Netanyahu aumentem, né? E claro que esse ministro aí com certeza vai aproveitar o ensejo para pressionar aí o parlamento lá israelense para antecipar aí as eleições de Israel para, né, na tentativa aí de tirar logo o Benjamin Netanyahu, que a pressão cada vez aumenta mais em cima dele. Enfim, porque ele é irredutível em relação à sua posição lá na questão da eliminação total do problema chamado Hamas. E para isso ele não fala, ele já tem um plano, né, de evacuação dos refugiados lá de Rafah, e não foi nem um pouco aos agrados dos Estados Unidos. Tem um vídeo aqui que eu vou deixar no card que fala sobre isso, que eu fiz antes de ontem, se não me engano. E essas pressões aí, essas atitudes do Benjamin Netanyahu realmente está muito negativa para o lado dele, e essa pressão interna agora vai aumentar e para que essas eleições de fato aconteçam. Vamos ver aí cenas para os próximos capítulos. Será que aí o Benny Gantz vai conseguir antecipar aí essas eleições e
Melhor ainda na questão dele, né? Conseguir substituir aí o Benjamin Netanyahu do poder. Vamos aí averiguar esperar as próximas cenas aí dessa questão. Agora vamos lá para a ONU, né? Que no dia 13 aí foi... tem um grupo, né, que organiza lá as questões, né, as pautas palestinas. E eles levantaram aí a bola de uma adesão aí da Palestina na ONU. E esse pedido aí foi aceito por aproximadamente 120 Estados-membros. Vamos discorrer aqui um pouquinho essa matéria, que é lá da Lusa, né? Também uma fonte também de Portugal. 120 Estados-membros das Nações Unidas, ONU, de um total de 193, comprometeram-se a apoiar a adesão plena da Palestina à organização após a missão diplomática palestiniana, né, no caso, ter representado fortemente o requerimento na terça-feira. Os 120 países representam 3 grupos, árabes, muçulmanos e não alinhados, e redigiram uma carta conjunta enviada às diferentes entidades da ONU que participam no processo, o secretário-geral do Conselho de Segurança e a Assembleia Geral. A carta não faz alusão ao veto que os Estados Unidos possivelmente usarão para bloquear o processo em um movimento que é dado como certo. Os Estados Unidos acreditam que um Estado palestiniano deverá emergir através das negociações diretas com Israel e não no âmbito da ONU, disse hoje o Departamento de Estado. Abre aspas isso para o Departamento de Estado. Isto é algo que deveria ser feito através das negociações diretas entre as partes, que é nisso que estamos a trabalhar neste momento, e não nas Nações Unidas, disse à imprensa o porta-voz do Departamento de Estado, Matthew Miller, sem declarações explícitas se Washington vetará tal proposta. Esse é um ponto importante e como, né, você vai perguntar assim, mas como que a Palestina, não sendo um país, pode participar da ONU? Aí aqui embaixo na reportagem eles falam aqui a explicação. A Palestina é considerada um Estado observador na ONU desde 2012, um estatuto que só partilha com o Vaticano, embora um ano antes tivesse solicitado a entrada como membro de pleno direito. Em 2011 foi feito um pedido de adesão plena, mas permaneceu pendente porque o Conselho de Segurança não conseguiu chegar a um consenso para uma decisão formal. Então tá aí nessa forma aí que a Palestina entraria aí para a ONU como um Estado observador, assim como é o Vaticano. O que você acha em relação a esta notícia aí? Você acha certo que a Palestina, mesmo não sendo um país, mesmo não tendo a consideração, por exemplo, que tem o Vaticano, né, o peso que tem o Vaticano, você acha certo ela entrar para a ONU, né, no caso, para ser uma membro da ONU? Lembrando que, por exemplo, algo semelhante acontece com os curdos, também, que é um outro povo, assim como o povo palestino, e nada é falado lá, inclusive há muitas rusgas entre os curdos e a Turquia, enfim, tem até uma série de coisas bem negativas entre essas duas nações aí. E ninguém fala nada. Você também acha justo isso, que a Palestina entre outros povos, né, que também passam pela mesma situação, também deveriam aderir à ONU? O que você acha em relação a isso? Deixa teu comentário aqui nesse vídeo. Lembrando que sugestões são muito bem-vindas aqui nesse canal. E sempre de forma respeitosa, porque a recíproca aqui vai ser verdadeira. Então o vídeo de hoje fica por aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.